Hoje a gente vai fundo em um livro fascinante de Barbara Stevens Sullivan, O Mistério do Trabalho Analítico, para tentar entender a mensagem principal dele sobre o que é de fato a cura psicológica. O livro já começa com um grande mistério, sabe? E ele sugere que a resposta para essa pergunta não é bem o que a maioria das pessoas imagina. Não é só sobre ter força de vontade ou pensar positivo, não. E a resposta, olha só, é algo bem mais profundo. Não se trata de uma técnica específica ou de uma fórmula mágica. É, na verdade, uma capacidade que é essencialmente humana, a relacionalidade. Certo, mas o que é essa tal de relacionalidade na prática? Não é só, sei lá, se dar bem com as pessoas. É uma coisa mais complexa. É a capacidade de sustentar o seu próprio ponto de vista e, ao mesmo tempo, o ponto de vista do outro, sem ter que anular um deles. É um equilíbrio bem delicado. E o mais interessante, como a Sullivan aponta, é que essa capacidade vale tanto para os nossos relacionamentos com os outros, quanto para a relação que a gente tem com a gente mesmo. O jeito que a gente se trata por dentro, sabe? É uma via de mão dupla. Tá, mas se essa conexão é tão importante, por que é tão difícil às vezes? O que é que puxa a gente para longe dela? Qual é a força que vai na direção contrária? E o livro aponta um grande vilão aqui, uma energia que ele chama de antirrelacional, que é basicamente o narcisismo. Mas calma, não é só vaidade. É uma fuga da vulnerabilidade que uma conexão de verdade exige. Essa imagem aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, a gente tem a relacionalidade com a vulnerabilidade, a conexão. Do outro, o narcisismo, que é pura armadura, isolamento, autossuficiência. É uma luta constante entre essas duas forças. E para entender como esse estado narcisista funciona por dentro, a Sullivan usa uma metáfora genial, que é a de um drama interno com dois personagens bem peculiares, o Deus e o Verme. Funciona mais ou menos assim. A gente tem essa parte Deus, que é toda inflada, acha que sabe de tudo e quer eliminar qualquer dor. E aí tem a parte Verme, que se sente o oposto, inferior, inadequada. O ponto é que os dois são a mesma pessoa, dois lados da mesma moeda. E o pior, os dois estão presos nesse jogo, morrendo de medo de qualquer contato autêntico e vulnerável. Ok? Então fica a pergunta. Se essa capacidade de se relacionar não nasce com a gente, de onde ela vem? Como é que se constrói isso? E para explicar isso, o livro vai buscar uma ideia, revolucionária, de um psicanalista chamado W.R. Bion. É a ideia do que ele chamou de continente e contido. O processo é fascinante e acontece bem no comecinho da vida. Pensa só, um bebê sente aquelas emoções puras, sabe? Um terror sem nome. Ele projeta isso em quem cuida dele. Essa pessoa, o cuidador, funciona como um continente. Ela pega aquela emoção bruta, processa, digere e devolve para o bebê de uma forma que ele consegue entender. E aos poucos o bebê internaliza esse processo e aprende a fazer isso sozinho. No fim das contas, o que isso significa? Significa que a gente desenvolve a capacidade de ter as nossas emoções. Não é sobre se defender delas ou ser engolido por elas, mas sim conseguir senti-las, dar um lugar para elas. E tem uma frase que pode parecer estranha no começo, mas que resume tudo isso de forma brilhante. Diz que o melhor resultado de uma análise é quando a pessoa consegue sofrer mais a sua própria dor do que antes. Ou seja, ela aumenta a capacidade de suportar o que sente. E no fim do dia, toda essa teoria grandiosa se resume a uma escolha. Uma escolha que a gente faz a todo momento, no nosso dia a dia. E a escolha é basicamente esta aqui. De um lado, a gente tem o caminho de encarar a verdade, sentir a dor que tiver que sentir, se manter vulnerável e conectado. Isso gera crescimento. Do outro, tem o caminho de evitar a verdade, se esconder nas defesas, se isolar. E isso só leva à estagnação, à repetição dos mesmos problemas. Então, a grande sacada aqui é que o objetivo não é virar uma pessoa perfeita, sem falhas. Pelo contrário, para se tornar uma pessoa inteira é preciso aceitar a própria bagunça, a própria imperfeição. Essa busca por uma cura idealizada é, na verdade, uma armadilha. E para fechar, tem um pensamento do Jung que amarra tudo isso de um jeito muito bonito. Ele diz que o essencial é a obra, o trabalho que leva ao objetivo. Ou seja, a própria jornada de se desenvolver é a grande meta de uma vida inteira. Não é um destino onde se chega, mas sim o próprio caminho.